Olá, sejam todos bem-vindos a mais um BananaCast. Como nós havíamos dito semana passada, essa semana é a rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito e os seus respectivos vices. E hoje nós estamos aqui com o candidato Dr. Alisson e sua vice Eliana. Sejam bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui novamente conosco. E já aproveite, deixe seu compartilhamento, curta esse canal. Ele está sendo feito especialmente para você acompanhar como que está sendo a política aqui em São Simão e, enfim, que você possa ter a opção de decidir o seu voto conforme o que você sinta de cada candidato, conforme as propostas que eles estão trazendo para nós. E esse é o momento. Deixe nos comentários suas perguntas, eu tenho certeza que eles vão olhá-las e vão responder diretamente para você. Começando então, gostaria que os candidatos já pré-apresentados pela nossa querida Jaqueline desse a sua palavra, falassem quem é cada um, a gente quer conhecer mais sobre eles. O Dr. Alisson teve semana passada aqui conosco, a professora Eliane está sendo a primeira vez, sintam-se à vontade, gente. Olá, professora, se apresente, por favor. Eu me chamo Eliana, sou professora há mais de 20 anos, né? E é uma coisa que eu amo fazer. E assim, hoje eu estou aqui como vice do Dr. Alisson. E assim, eu queria falar um pouquinho o porquê que eu estou do lado do Dr. Alisson. Desde 2018 a gente se conheceu na questão política e ele fez parte desse amor pela política, que hoje eu sinto que ela faz parte da minha vida, né? E assim, eu quis andar com o Dr. Alisson porque eu acreditei naquilo que ele sempre passou para nós, né, para mim e para minha família. E assim, eu ouvia ele e eu falava assim, nossa, tem algo diferente na vida dele. Realmente ele ama essa cidade, ele quer fazer alguma coisa por ela. E isso fez com que eu me interessasse pela política. De uma forma meia, assim, um pouco distante, mas eu fui acompanhando ele dia após dia e vendo os projetos, vendo qual que era a visão dele para essa cidade. E assim, eu moro aqui há 32 anos e meus filhos nasceram aqui, né? Meu esposo está aqui. Então, assim, é uma coisa que eu sonho de ver essa cidade melhor. E eu olhei para o Dr. Alisson e acreditei que ele seria a pessoa certa para pôr São Simão no caminho certo, como é o tema, né, dessa campanha, né? E assim, ele me fez inspirar, me fez olhar para a política de uma forma diferente. Né? Não aquela forma que política é tudo igual, e não, ele me fez ter essa nova visão, essa outra visão de política. E foi por isso que eu me interessei e hoje eu posso dizer que realmente a política ela está em todos os lugares mesmo, inclusive dentro da minha própria sala de aula, eu vejo isso, olhando para os meus alunos, eu vejo o quanto a política é importante, porque, querendo ou não, ela tem uma base e ela determina, sim, o futuro de uma criança. Então, foi isso que me fez gostar e estar onde eu estou hoje. É isso mesmo, professora. E foi isso, esse gostar da senhora, que fez nós fazermos essa união e levarmos essa paixão por fazer diferente, por trabalhar para São Simão. E nós vamos fazer isso dia 3. Nós vamos ganhar essa eleição. Nós vamos colocar um ritmo diferente que o São Simão precisa. Vamos imprimir, na realidade, uma forma de fazer gestão onde a sociedade vê o resultado na ponta, onde o dinheiro público chega na ponta, chega na sua finalidade e a sociedade, as crianças, o idoso, o encontro de gerações não passa o que o São Simão está passando hoje, que é, nós estamos em estado, eu posso dizer, de completo desamparo. Já que externo. Acabei de sair de uma casa de uma senhora ali. Mora com 9 filhos. 9 filhos. Uhum. Pagando água de R$600, de R$500. Vai tirar tudo da casa, vai alugar a casa e vai pro garimpo. Falei, mas onde que a senhora vai morar no garimpo? E isso por conta do valor da água. O valor da água. O valor da água. Então, numa época de campanha, você pega esses ajustes políticos que estão sendo feitos. O meu ajuste com a professora foi esse, para trabalhar com São Simão, para fazer uma governança voltada para o interesse público. E aí você chega numa casa de uma senhora dessa,
e ver esse desespero, depois que ela está com 78 anos. 78 anos. Morando com 9 filhos, filhos de 30, de 40, alguns netos, são 9 pessoas, são 9 filhos especificamente, são 9 pessoas na casa. E você vê que é um encontro de gerações desamparadas. E o fato determinante para fazer ela ir embora é a água. Aí você pega umas propostas politiqueiras que venha a público pelos nossos adversários de que vai reduzir o valor da água, depois de estar num mandato onde foi construído esse processo licitatório, onde foi imprimido essa realidade drástica para a sociedade. Aí você fica assim assustado com o nível com a falta de respeito que essas pessoas têm. Estou aqui com alguns panfletos e eu quero mostrar para a sociedade e quero aproveitar esse momento aqui, desse canal de vocês que têm acesso aos 4 cantos de São Simão. Eu quero fazer uma propaganda indireta que o meu adversário colocou. Primeiro ele colocou esse panfleto aqui. Aqui não consta nada de R$15. Aqui consta algumas propostas de 15 dias atrás, eles tiveram essa proposta. Vamos resolver desse jeito. Aí depois acho que não deu certo, não deu certo, não desenvolveu, aí eles lançaram essa. Vai fazer de R$15. Agora nós vamos passar para R$15. Mas sabe qual que é a realidade? É que pode olhar todo mundo que está recebendo as suas contas de água. Vocês podem olhar nessa parte aqui, onde está escrito, está aqui o valor da água, aqui está escrito o que realmente está acontecendo. Aumentou 5,62% na água, e os 2 adversários, especificamente ao qual eu me refiro, o Lucas e o Adriano, são vereadores. Por que eles não fizeram agora? Eles fazem parte do Poder Executivo, que faz parte da execução dos serviços públicos aqui em São Simão. Por que eles não fizeram agora que são vereadores? E por que eles não trouxeram essa realidade aqui para a sociedade que está aumentando? A partir do mês que vem, vai aumentar 5,62% na vida dessas pessoas que eu acabo de dizer, que está querendo ir embora aqui das suas casas para ir lá para o garimpo, porque lá ainda não pagam água, mas daqui 3 anos tem uma cláusula contratual dizendo que se não fizer a regularização fundiária daquele local, vai cortar a água daquele local. Ninguém traz essas discussões. Aí quando eu me deparo com essa piada aqui, de R$15, não tem como não entrar nesse mérito. A Dani está ali, a nossa coordenadora, ela fala assim, Soares, fica calmo. Dani, não tem jeito, Dani, nós temos que falar a realidade, o povo tem que entender. Hoje virou um debate de mentira e de verdade. A verdade é essa, ninguém está querendo abaixar a água, está aumentando e eles estão em silêncio, eles estão enganando vocês mais uma vez, eles estão tentando enganar vocês mais uma vez. E eu quero fazer alguma alusão de uma proposta, vocês lembram quando foi essa cartilha da Verdadeira Dubai? O meu candidato, adversário, que está disputando, era secretário. O que aconteceu? A Dubai não foi feita, mas foi desviado em processos judiciais que acumulam em torno de R$40 milhões, um dinheiro que talvez daria para fazer a Dubai. Então essa realidade tem que vir à tona. É hora de trazer a verdade à luz de cada morador dessa cidade. Nós estamos num pleito extemporâneo, drástico para todo mundo, que ninguém estaria precisando de passar por isso. Não é momento de política em São Simão, mas só aconteceu essa política aqui agora, Jaque, exatamente pela falta de comprometimento dos políticos que até então não mostraram a verdade, ficam tentando enganar a sociedade com essas ilusões. Então chega um certo ponto que a gente está fazendo só uma campanha propositiva, propostas, lutando, batalhando, mas quando chegou uma situação assim, extrema, ridícula, é necessário entrar nesse embate. Então, quando a professora falou que está me acompanhando porque ela quer entrar nessa luta comigo, e essa luta, nós precisamos trabalhar um negócio que está descendo. Está descendo? Está descendo. Vamos lá. Então, essa luta que nós vamos travar nos próximos 10, 11 dias, vocês podem esperar. Isso
vai acontecer de forma gradativa. É necessário trazer à luz a verdade, é necessário buscar a informação adequada, é necessário difundir o que de fato está acontecendo. E só estamos hoje aqui, professora, disputando um pleito extemporâneo por conta disso, por conta de mentira, por conta de enganação. E a sociedade que paga a conta está lá sofrendo agora, não tendo dinheiro para pagar a água, tendo que sair da sua casa. Quantas pessoas queriam ter sua casa própria, Stênio? Aqui em São Simão? Agora, hoje eu vi uma realidade, professora, que a pessoa está querendo sair da casa dela para não pagar água, que não dá conta de pagar água, porque senão não come. Meu Jesus. Mas a população, ela pode fazer alguma coisa, ela pode requerer algum direito, assim, de ir lá cobrar dos vereadores, do prefeito, assim, o que pode ser feito, assim, de fato? Fala assim, não, dá um basta, a pessoa, existe essa possibilidade de chegar lá e dar um basta na situação? Existe essa possibilidade? Essa possibilidade está acontecendo. A sociedade revoltou de uma certa forma, que eles fizeram manifestações. Eles foram, eles foram tão assim, infelizes que os vereadores foram lá para São Paulo bater foto no dia que teve esse leilão. Todo mundo rindo para a câmera, bateu foto, ei, beleza. Só que ninguém sabia das consequências. Por que não sabia? Porque não tem capacidade. Das duas, uma, ou são mau caráter, por ter ido lá e enganar as pessoas, ou não tem capacidade para fazer uma projeção daquela tragédia que estava por vir. Outra coisa, esse reajuste, não discutir esse reajuste, tapar os olhos da sociedade para esse reajuste me leva também a uma conclusão. Ou são mau caráteres, ou não sabe o que está acontecendo. Se não sabe o que está acontecendo, não consegue jamais fazer isso aqui. Então, nós temos que identificar a personalidade desses adversários que nós estamos disputando, professora. Ou são mau caráter por não trazer a verdade, porque isso aqui é verdade. Ou hoje a sociedade de São Simão está sendo submetida a um aumento de água de 5,62 que vai vir após o mês de setembro. Já está sendo anunciado aqui. Pega aí o seu boleto que chegou e dá uma lida. Está aqui o processo todo que fez o estudo para fazer o aumento. Eu pergunto, cadê a manifestação dos vereadores que estão no mandato? O processo está aqui, de cabo a rabo. Pode pegar folha por folha. Não tem uma manifestação. Essa é justamente a pergunta que eu faria agora, doutor. Porque para que haja esse aumento, foi feito esse estudo, mas em termos técnicos, no contrato entre a prefeitura e essa empresa que faz essa prestação do serviço de água, como que está colocado lá esses reajustes? Não deveria ser levantado, como o senhor falou agora, a vias públicas, para que todos estivessem cientes desse aumento, fosse feita uma divulgação um pouco mais apurada para que as pessoas pudessem ter ciência disso e, previamente isso, até mesmo antes que a população tivesse acesso a essa informação, o próprio poder executivo, legislativo, poderia tomar alguma providência a respeito disso, ou a gente chegou num ponto em que a situação tem que ser tomada apenas a vias jurídicas? Não, olha só, esse processo aqui, ele é constituído exatamente para isso. Existe um processo... O pessoal não lê isso aqui não, sinto muito. Não, mas... As pessoas não leem. Mas isso aqui não é para as pessoas deveria ler para entender, né, sobre o que está sendo... Deveria ler? É bem questão, quem tem que ler são os representantes. Quem são os representantes? São quem? Os vereadores. São os vereadores, mas só que tem um vereador que falou que assinou sem ler. Entendeu? Agora, ele prefere não ler. Essa aí eu não... Teve. Ele falou, assinei sem ler. Então, numa nota técnica dessa aqui para o cara ler, ele não vai ler. Entendeu? Então, assim, nós estamos num completo absurdo. E eu digo aos senhores, você foi preciso, Stan. As pessoas precisam saber o que está acontecendo e por que eles não souberam. Ou são mau caráteres por não ter informado a sociedade para participar dessa discussão, ou não sabiam também. E se não sabe também o que está acontecendo hoje no próprio município, na gestão a qual eles estão presentes, como que eles vão cumprir isso aqui de R$15? Na verdade... É uma enganação em cima de enganação. Então, essa discussão que é necessário vir à tona, professor, exatamente pelo nosso compromisso que nós pactuamos essa junção, de trazer a verdade, de fazer o que tem que ser feito. Então, essa verdade é necessária, já que é necessário, e nós redundarmos esse assunto da água em forma de podcast para todo mundo, é um canal próprio e necessário no momento.
Infelizmente, São Simão precisa de buscar a verdade. Mas tem que ser falado porque é o que o pessoal mais comenta, mais questiona. É um assunto assim, a gente fala que é redundante, mas tem sempre uma informação nova que às vezes as pessoas não estão cientes ainda e é sempre bom, né? Você está mostrando aqui, trazendo. É justo. E para você que está acompanhando esse podcast de hoje, não deixa passar, o momento é agora. Deixe nos comentários qual que é a sua posição a respeito dessa questão da água. Principalmente você que é morador aqui de São Simão, manifeste-se, ok? É necessário que haja essa manifestação para que os poderes responsáveis pelos seus direitos possam tomar as medidas cabíveis. Já aproveitando essa questão, doutor, a gente gostaria de levantar algumas questões sobre infraestrutura, a questão da água entra também, né? Mas vamos pegar, eu vou puxar um pouco daquilo que o senhor falou, dessa família que tem 9 pessoas morando nessa casa. Observa só. Por que tem 9 pessoas morando nessa casa? A gente tem que entrar no detalhe para saber quais são as condições dessas pessoas. Eles tiveram condições de ter bons empregos para que eles pudessem sair? Como que o município vê essa questão em que a gente vê essa carência da população a nível educacional, a nível de trabalho, para ter um salário digno? Como que o senhor e a professora Eliana olham essa questão para que a gente consiga permitir que a família, de fato, desenvolva, que ela tenha gozo na vida, que ela saiba aproveitar e não viva, né, sempre nessa questão trágica em que, infelizmente, quem tem mais informação, tem mais acesso, acaba por abusar dessas pessoas que são leigas. Então, assim, nosso papel aqui, tanto a Jaqueline e eu como apresentadores desse podcast, nosso objetivo é trazer pessoas que estão com esse gás, com essa energia para levar à luz pessoas que precisam de acesso a essa informação. E eu falo que toda essa tragédia social, porque é uma tragédia social que nós estamos vivendo, uma casa com 9 pessoas, que encontram gerações de neto até os avós, é uma tragédia social. E é uma realidade. Então, nós vivemos numa realidade constante de tragédia social, exatamente pela inconsistência política que nós temos no nosso município nos últimos 20 anos. Nós tivemos relapsos de lucidez, não estou a falar porque participei daquela gestão como vice-prefeito, mas foi uma gestão voltada a trazer luz e buscar desenvolvimento do município. Como que você busca desenvolvimento do município? Investir em infraestrutura. E o prefeito a qual eu tive a honra de ser vice-prefeito, o Ibim, ele fez isso dentro das limitações daquela ocasião, ele buscou fazer isso. Então, todos os prefeitos, se der continuar, tem um princípio jurídico, para o princípio da continuidade do serviço público. Aqui não tem. Você acredita? Nós estamos hoje sob a égide de um prefeito interino. O cara trocou todo mundo. Pelo isso amor aí de Deus. Quebra com todo o funcionamento. Mas parece claro. que em vez de lutar todo mundo a favor do bem geral, eles estão lutando contra. Aí quem sai prejudicado é a população. Você entendeu? É igual eu lembro da obra da rodoviária, que foi iniciado o mandato do Assis, né? E aí depois, acho que foi ele que mandou derrubar para construir. E aí depois entrou gente e aí ninguém queria mexer. Por quê? Ficou como se tivesse implicado com o projeto do cara. Então, assim, isso não deveria acontecer. O prejuízo é para a população no geral. A conta vem para todo mundo. E aproveitando essa deixa e respondendo a pergunta do Stern, essa tragédia social é exatamente por isso. Por conta da falta de continuidade do serviço público. Então, quando eu vim aquela vez aqui, a pessoa não estava presente, mas ela está me acompanhando, ela está conectada com o nosso projeto. O nosso projeto é para dar vida própria para uma gestão pública, onde que ela independe do gestor que está à frente do Poder Executivo. Nós vamos implantar um projeto autossuficiente, uma governança inteligente e autossuficiente, ela não precisa de mim nem da professora. Nós vamos começar um formato totalmente voltado para o desenvolvimento e que o próprio poder, a própria engrenagem pública, ela vai viver sem a vontade particular de mim, minha ou dela, por exemplo, de qualquer outro gestor que entrar. A continuidade do serviço público vai ser implantada dentro do nosso sistema. Nós vamos implantar o compliance exatamente para blindar essa falta de continuidade. Então, se nós planejarmos uma cidade para 50 anos, não tem jeito mais de, eventualmente, um prefeito interino entrar e falar, eu vou trocar o contador, eu vou trocar o advogado, eu vou trocar o... Meu Jesus, que cabeça pequena que é essa? Aonde que está a cabeça de um gestor desse? É bom que todo mundo está vendo. O princípio é continuar do serviço público, ele tem que ser
feito entre uma gestão e outra, ainda mais uma gestão interina de 2 meses. É tão pouco tempo, né? Até que você troca tudo e deixa a casa em ordem de novo, não dá nem tempo. Não tem Aí atrapalha como, tudo. atrapalha tudo. Você vai ter que refazer agora, porque ninguém vai querer ficar com uma turma que não tem esse princípio de trabalho. Enfim, nós precisamos nos restabelecer, nos reorganizar, pôr São Simão no caminho certo, ajustar a nossa governança para uma governança moderna e que São Simão passe a observar as gerações que estão vindo, professora. É necessário. Eu falei na primeira vez aqui e vou repetir. O nosso foco é pegar essa desigualdade, que está um lapso, um buraco, um abismo. Nós estamos em 2023, mas só que o nosso progresso parou lá em 1995. Então, nós temos que trazer hoje essas crianças que estão vindo, começar a investir na categoria de base, em todos aqueles programas sociais que eu havia dito, educação forte, esporte forte, mas uma cultura voltada para o desenvolvimento pessoal dessas crianças e buscar hoje, paralelamente a isso, professor, estruturar essa cidade, para que a cidade seja atrativa para o desenvolvimento econômico, para o mercado privado reconhecer as nossas potencialidades turísticas que nós temos, tanto em São Simão como em Itaguaçu, e imprimirmos um formato de trabalho sério para acabar com esses gargalos que tem na saúde, na nossa infraestrutura, no garimpo, lá na fazendinha, nessa questão da água. São gargalos horríveis que acabam com geração. Então, nós precisamos fazer tudo isso e sabermos que nós não vamos concluir, professor. Porque nós vamos ter 5 anos, nós vamos ganhar, dia 3, vamos ganhar a nossa reeleição, só que nós vamos fazer tudo que é possível nesse período e vamos deixar aí um modelo de continuidade de serviço público, onde os seus filhos vão crescer sabendo o que vai acontecer nos próximos 50 anos. Então, porque ele vai acompanhar o progresso. Se daqui a 50 anos nós estivermos olhando para um futuro que São Simão vai ter determinadas áreas de trabalho, frentes de faculdades e outros serviços, nós vamos caminhar para esse resultado. Nós vamos sair, os outros governos vão ter que caminhar, porque a sociedade vai aprender isso. A sociedade vai ver isso. A sociedade vai acompanhar isso. Então, o nosso projeto, que eu falo com a professora, sempre nós discutimos isso, sem pensar que ia ter essa campanha. Eu e a professora, nós jamais falamos nessa hipótese de nós estarmos juntos, porém, nós sempre discutimos isso juntos. Por isso que acendeu. Tem uma realidade que todo mundo sabe. Estávamos trabalhando uma possibilidade de aliança com o Ibinho e com a Adriana. Infelizmente, não deu por conta de força partidária e de alguns membros que optaram por ficar lá naquela coligação que foi feita, então não pôde vir o Ibinho. E por eu discutir com a professora de forma constante, política, por entender que ela está conectada em todos os projetos que nós discutimos durante esses 5 anos de parceria, foi a pessoa ideal a ser escolhida e aceitou, e eu agradeço por isso, professora. E eu tenho certeza que eu estou muito bem assistido com a parceira da envergadura da senhora, e nós vamos, a partir de então, Jaque, Stern, fazermos exatamente um trabalho sério, implantarmos uma governança séria que vai ter caminho certo, que é acabar com essa desordem e buscar sempre o progresso paulatino com a continuidade de serviço público. Vocês podem ter certeza. Doutor, só um instante, só para falar naquela questão que você falou dessa troca de funcionários, eu sempre falei isso com o doutor. Infelizmente, a nossa cidade, ela não vê o profissional. Ela vê se você está me apoiando ou não. Uhum. E eu sempre falei isso para ele, doutor, isso precisa acabar. Porque a pessoa tem que ser reconhecida pelo trabalho que ela oferece, que ela executa. Então, tem muitas pessoas capacitadas que não estão ali por quê? Porque eu não apoiei o candidato A ou o candidato B. Nós falamos disso da outra vez que ele veio aqui. Exatamente um problema grave que tem aqui. Sabe? E assim, as pessoas acabam que ficam desestimuladas. Falam assim, mas o que adianta eu me preparar tanto se eu não posso ocupar simplesmente porque eu tenho a minha opinião? Entendeu? Minha opinião própria. Eu tenho, como se diz, eu ando com as minhas próprias pernas. Eu sempre falo, isso precisa acabar. Não pode, a pessoa tem que ser reconhecida pelo trabalho que ela faz, que ela apresenta. E a gente tem que ser visto o currículo da pessoa, analisado. Isso é um exemplo que a gente olha dentro da família. Por exemplo, a criança, ela vai desenvolvendo
ela vai adquirindo os hábitos do meio em que ela convive. Então ela aprende com os exemplos do pai, com os exemplos da mãe. E assim é por toda a sociedade. As pessoas acabam que aprendem pelos exemplos daqueles que são referência. Hoje nós estamos num município com cerca de 20 mil habitantes e acaba que as pessoas têm muito acesso umas às outras. E começa-se a aprender aquilo que uma faz, a outra vai querer fazer. Quando você pega, por exemplo, seu líder religioso ou seu líder político, e você convive com isso, você vai trazer para a sua vida coisas que essas pessoas fazem. Você, doutor, você, professora, quais são os princípios que vocês trazem para a população, de modo que ela possa ver em vocês isso e trazer isso para dentro da casa deles? Eu conheço a professora Eliane há muito tempo, especificamente, dentro da igreja que a gente frequenta. Vejo muito a ser entregue por você, professora, e fala um pouco disso pro pessoal, dessa essência, do que você tem para entregar, essa questão de caráter, princípios, né? A gente olha para ela, a gente já vê que ela é uma pessoa muito íntegra, né? A gente fala isso, pessoal. Às vezes você tá vendo e fala, mas o que é isso? É porque, ela. assim, quando eu casei com essa princesa aqui, ela era da igreja. Falei, opa, vou ter que ir pra igreja se eu quiser casar, né? E eu fui. Então, a professora Eliane já congregava lá e eu convivi muito tempo com eles. E eu falo isso por convívio, não é questão política nem nada, é justamente por convívio. E eu acho interessante poder mostrar que as pessoas têm valores, têm princípios. E eu sei que tem muita coisa para ser entregue. Fala um pouquinho disso pra gente, eu acho que o pessoal vai gostar disso. Eu quero só deixar uma palavra que eu amo muito, está na palavra de Deus que está em Mateus 5, versículo 43, que diz do amor ao próximo. Diz assim, Jesus dizendo, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justo e injusto. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazei demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede-vos perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. A minha preocupação hoje, Starler e Jaqueline, e as pessoas que estão me ouvindo, a minha preocupação é fazer aquilo que Jesus me ensina. Quando fala de amar ao próximo, a gente ama o próximo sem olhar quem ele é. Porque foi isso que Jesus fez na minha vida. Jesus não olhou os meus pecados, Jesus não me olhou as minhas falhas. Jesus olhou para a essência do meu coração, olhou para o meu coração e viu em mim que eu poderia ser diferente. Jesus nunca me julgou por nada do que eu já fiz na minha vida. Muito pelo contrário. Ele me amou, por isso que ele se entregou naquela cruz. Então hoje a minha maior preocupação é levar Jesus na minha vida para as pessoas. É levar realmente o amor que ele me amou ali naquela cruz para as pessoas que se sentem desprezadas. Eu não estou aqui para julgar, porque a palavra de Deus diz que não julgue para não ser julgado. Eu não tenho direito nenhum de falar de A ou B. A minha preocupação de toda a minha alma, eu falo, Jesus, conduz o meu coração. Eu falo assim, eu entrei nessa política debaixo de uma palavra. Nessa campanha, foi debaixo de uma palavra. Eu estava cuidando do meu pai quando o doutor Atos foi lá em casa falar comigo, eu não estava. E esse meu pai sofreu, né, a terceira vez que ele sofre um infarto esse ano. E eu estava lá com ele e a Micaela falou, mãe, tem uma reunião lá em casa. Falei, tá bom. Meu irmão foi para lá ficar com meu pai. E quando eu cheguei junto com a pastora da minha igreja. E ela disse assim, eu vim aqui para te dar uma palavra de Deus. Eu não sabia de nada que estava acontecendo. Eu falei, pode falar, pastora. E ela disse assim, Deus mandou te dizer. Ele falou, vai lá na casa da minha filha, diga para ela que eu sou com ela, que a família dela é com ela e tem muita gente com ela. Eu falei, amém. Eu não sabia. Deus é testemunha que eu não sabia de nada. E assim, é uma coisa que eu... Não é uma coisa que eu almejei estar onde eu estou hoje. Mas Deus, ele tem os caminhos dele, ele sabe o que faz, e aonde faz, no momento.
E aí foi onde que o Alan, meu esposo, falou para mim o que estava acontecendo, que o doutor Alisson tinha me chamado. Ó. E assim, a convenção seria à noite, né, doutor? Às 19 horas. Isso era mais ou menos às 1h30 da tarde. Aí o Alan falou, e aí, você aceita? Eu falei, debaixo de uma palavra dessa, eu não vou me recuar. Entendeu? Então foi aonde eu abracei isso. E eu tive uma experiência para que vocês entendam o porquê que Deus me colocou do lado do Dr. Alisson. O que realmente o meu coração queima e o que eu quero fazer. Eu estava subindo depois de uma reunião à noite. Nós estávamos, eu e o Alan, subindo. E eu não sei por que esse dia eu não fui na igreja. E é uma coisa, o doutor sabe disso, que dia de culto eu estou ali. E esse dia eu não entendi. Eu mesmo perguntei para mim mesma. Falei, por que hoje eu não quero ir na igreja? Isso nunca aconteceu comigo. E aí o Alan falou assim, vamos lá na praia um pouco, faz tanto tempo que a gente não vai. Eu falei, vamos dar uma volta. Eu não sei se ia ter outra reunião. Quando a gente estava subindo, tinha uma mulher, 2 mulheres, a mãe e uma filha, subindo apressadamente. E fez assim para falar, o Alan não viu. Eu falei, amor, tem alguém pedindo carona. E ele deu ré, parou, deu ré no carro, falou assim, entra aí, onde a senhora quer ir? Ela falou, me deixa lá na feira, de frente a um bar lá. Aí o Alan veio, a gente começou, ela muito nervosa, como se desabafando ali naquele carro, tudo que estava acontecendo na vida dela. Ela é do garimpo. E aí, quando chegou ali na rotatória para subir a Minas Gerais, o Alan falou assim, o que a senhora vai fazer? Eu vou entregar minha filha para aquele cara. E, sabe, muito nervosa, muito angustiada. Aí o Alan falou, não, a senhora não vai fazer isso, a senhora não vai entregar a filha da senhora para ninguém. Ela falou, não, mas não tem jeito mais, isso não dá para ficar assim. Ele falou, não, a senhora aceita a oração, a gente vai lá na casa da senhora. E ela falou, aceito. O Alan deu meia volta no carro, nós passamos na casa de um pastor mais próximo, pegamos ele e fomos lá para a casa dela, lá no garimpo. Essa menina, num olhar tão triste, mas tão triste que estava de doer. E a gente entrou para a casa dela, uma casa muito simples, muito simples. A gente via necessidade mesmo. E assim nós chegamos lá, Deus ministrou na minha vida amor. Ministrou amor no meu coração. E eu comecei a ministrar amor no coração daquela jovem de 17 anos. Eu falei para ela, olha, eu não vim aqui para te julgar. Jamais eu vou fazer isso, porque o meu Jesus nunca me julgou, ele jamais vai te julgar. E eu comecei a ministrar amor no coração daquela jovem. E Deus revelou naquele lugar que aquela jovem iria tirar a vida. Ela confessou com a boca dela que ela iria tirar a vida dela naquela noite. Olha só. Aquela noite ela iria se suicidar. Ela confessou com a boca dela. Então, e no outro dia nós oramos, sabe, oramos com a mãe dela, abracei ela grudava em mim assim, que tipo assim, não me solta. Não me solta. E a gente orou ali, ministrou amor, eu já consegui ver um sorrisinho no canto da boca dela. E a gente foi embora. No outro dia o Alan falou, eu quero ir lá naquela casa de novo. Nós fomos lá com o pastor da minha igreja, a Micaela foi com o violão, nós louvamos, a amiga da Micaela foi também, nós louvamos. O cara que a mãe queria entregar, ela falou assim, e mais, cheguei lá, porque a mãe disse que ela não fazia nada mais, cheguei lá, o quintal estava limpinho, a casa estava arrumadinha. Então eu vi que Deus já estava trabalhando no coração daquela criança. Porque para mim, gente, do jeito que eu vi, é como se eu estivesse vendo uma criança. Uma menina de 17 anos, mas você olha para ela sem expectativa de vida nenhuma. Ela realmente mexe com droga. E assim, aquela sensação de que a minha vida acabou, por isso que ela queria tirar a vida dela. E no outro dia nós voltamos lá, falamos mais de Jesus para ela, oramos, louvamos. E o cara ela falou assim, aquele rapaz lá que a minha mãe falou, ele chegou, pôs o cachorro lá no fundo e sentou. Quando nós olhamos, ele estava em lágrimas, ouvindo louvor, ouvindo, sabe, as palavras de Jesus naquele lugar. Então, sim, é isso que eu quero fazer, é isso que me impulsiona a entrar na política, porque eu sei que a política, querendo ou não, ela abre uma porta maior. E é isso que é o desejo do meu coração. Eu falo, Jesus, coloca sensibilidade no meu coração. Eu não estou em lugar nenhum para julgar ninguém. Jamais. Porque eu sei do amor que Jesus teve sobre a minha vida. E eu não sei se esse amor não tivesse me encontrado onde eu estaria hoje. Mas é esse amor que me impulsiona a chegar até essas vidas,
levar de forma assim, porque eu sei que eu creio nisso, que a política vai me abrir essas portas para que eu possa entrar. Porque eu não quero só, porque Jesus, quando ele estava ali na multiplicação dos pães, ele falou a palavra, mas ele alimentou aquelas vidas. Então os dois têm que andar junto, entendeu? As duas coisas têm que estar ligadas uma na outra. E as pessoas precisam de abraço. Abraço. Eu falo porque eu ando muito com o Starley, né, meu marido querido. E o Starley, ele é um cara abraçador. Então, todo lugar que ele vai, ele abraça as pessoas, todo mundo sabe disso. Abraça homem, mulher, beija todo mundo. Então, é o jeito dele. Quantas vezes ele abraça uma pessoa, a pessoa chora. Chora. Entendeu? Ou a pessoa fala assim, tudo que eu precisava hoje era desse abraço seu. Então, assim, isso faz toda a diferença na política, porque isso mostra que você tem sensibilidade. Porque a política não é só técnica, não é só a parte aqui da lei, a parte burocrática. Tem que ter essa sensibilidade, uma pessoa que olha para outra pessoa com humanidade. Principalmente numa política em que está se tratando de uma prefeitura. Eu até entendo que às vezes um presidente, um governador não vai ter aquela condição de fazer isso que vocês fazem, né, como candidatos, tanto vocês quanto os demais candidatos, de estar visitando casa a casa. Praticamente impossível um presidente fazer isso, né? Mas um prefeito pode. Um prefeito de uma cidade muito grande tem os distritos, tem as subprefeituras. Tem pessoas que conseguem ter acesso às pessoas e entender de fato o que são as necessidades dela. Correto, doutor? Com essa visão dessa mulher, doutor, o que o senhor me fala? Não, isso é política na veia, essa história que a professora falou, porque política é isso, é cuidar das pessoas, é amar as pessoas, é tratar bem as pessoas, é resgatar as pessoas de eventuais dificuldades que elas estejam passando, seja emocional, seja física. E o que a professora fez de forma direta, o que a igreja faz de forma direta na vida das pessoas é política, é isso. Então, nós fizemos aqui um evento há pouco tempo, no ano passado, e eu passei a ter mais contato por força de organizar esse evento. E eu vi o tanto que eles são próximos e eles estão ali na ponta, recebendo as pessoas das mais variados problemas emocionais, físicos, espirituais. E a igreja, a professora e vários outros pastores que eu conheci fazem política diária, fazendo a entrega desse amor. Isso é política, gente. Então, de forma direta, eles são mais eficientes que nós lá na prefeitura ou qualquer outro político que não tem essa sensibilidade. Então, nesse ponto, embora eu tenha essa predisposição, mas estou aprendendo com a professora e vendo esses exemplos dela e vamos conciliar esse carinho, esse cuidado, esse amor que ela tem com a técnica que eu tenho para fazermos isso em entrega mais do que perfeita para a sociedade. E eu até queria aproveitar, eu me lembro que eu já conversei com a Eliana sobre esse assunto, que é sobre a inclusão, né? Sobre trabalho com crianças especiais, e eu queria saber como que vocês pretendem fazer isso aqui em São Simão, essa parte de inclusão. Na realidade é o seguinte, esse é um projeto, assim, quando eu saí como candidata a vereadora, eu falei assim pro Senhor, eu falei, Jesus, eu não quero ser mais uma ali, eu não quero almejar uma cadeira, eu quero que o Senhor coloque um projeto no meu coração que vá realmente de encontro à necessidade que as pessoas estão precisando. Porque eu sei que tem a questão social, tem tudo, eu sei que vai estar bem equipado, mas eu queria algo diferente na minha vida, para que eu possa realmente fazer a diferença na vida das pessoas. E como eu sou professora, eu me deparo já aqui com vários tipos de criança, entendeu? Eu tenho crianças autistas, tenho crianças com TDAH, entendeu? E assim, vários tipos de criança Deus tem colocado na minha vida. E eu sempre falo assim para o Senhor, eu falei, Jesus, eu não vou correr de nenhuma situação, jamais. Inclusive tem uma questão que eu sempre falo, eu tive uma criança que ela é surda, e a mãe colocou comigo e falou assim, ela está precisando de aula particular. Eu falei assim, eu vou ser sincera, eu não falo Libras, eu não consigo falar nada em Libras. Ela falou assim, eu falei, olha, mas eu não corro de nada na minha vida. Tudo que chegar na minha vida, eu vou pegar. Se eu não conseguir, eu não tenho dificuldade nenhuma em chegar para você. Eu falei, infelizmente, eu não consegui.
Mas não pelo tenho menos você esse vai tentar, problema, né? Mas eu não vou deixar de tentar. E ela falou, então vamos fazer o teste 1 mês. E essa criança ficou comigo 5 anos, Jaque. Do 5º ao 9º ano. E a mãe falava assim, como que você conseguiu ensinar a minha filha? Se você não fala. Eu sempre falei para ela, eu falei assim, olha, entre eu e ela tinha Jesus, que era o meu intérprete. Ele falava aquilo que eu não conseguia. E ele também falava para mim aquilo que eu não entendia. Eu consegui comunicar com ela de uma forma que nem eu sei te explicar. E com isso a gente vai aprendendo que as crianças especiais, elas precisam de uma atenção maior, Jaque, porque eu recebo crianças ali que eu preciso trabalhar 3 meses no psicológico dela, para depois eu começar a ensinar o que é um BA, entendeu? Sílabas, essas coisas. Porque a vida dela tá tão machucada como criança. Aí eu olho aquilo e eu falo, Jesus, como que eu não vou me compadecer com isso? Como que eu não vou fazer algo por elas? Então, isso fez com que sabe, o meu coração realmente arde de saber que eu preciso ajudar essas crianças de alguma forma. Só que não são só elas. Quantas vezes eu cheguei para pais e falei, olha, tem alguma coisa que não está certa. Não é só ela não querer aprender, isso não está nela. É muito mais forte do que ela. Tem pais que aceitam, tem pais que não. Mas por quê? Porque nem eles mesmos, Jaque, sabem como lidar com essa situação. Então, o que eu falei para o doutor, desde o início desse projeto de trabalhar com crianças especiais, porque eu sei a luta de certos pais que têm que tirar o seu filho daqui para levar para Goiânia, como autista, por exemplo, e não tem condição, e a criança não consegue dentro de um ônibus. Ele não consegue ficar esse tempo todo nesse trajeto. Quantos relatos de mães eu tive no decorrer da minha campanha como candidata a vereadora, que eles tiraram da escola porque não tinha mais como ficar. Não fez o tratamento em Goiânia porque não tem como você segurar uma criança autista dentro de um ônibus. Professor, assim, é uma situação tão complicada que a gente olha hoje em dia, chega a ser engraçado, mas não é engraçado. Porque, por exemplo, antigamente não tinha estudos desenvolvidos sobre questões de TDAH, questões de autismo, questões de fobias. Então, assim, a parte educacional sofreu muito por ter que desenvolver essa parte científica, técnica, né, para que os profissionais pudessem entender, né, e conseguir lidar, de fato, com esse tipo de cidadão. Doutor, quando a gente fala nesse assunto que a professora aborda tanto, a gente vê que ela tem uma dedicação toda especial. Hoje, dentro do âmbito público, existe o CAPS. Tem algum projeto que a gente possa trabalhar neles? Como que está essa linha de desenvolvimento na gestão de vocês, como proposta? Com essa expert que está aqui do meu lado, eu quero dedicar todo o recurso necessário para que ela possa aperfeiçoar, tanto só com o CAPS, como numa própria associação que já existe das mães. Porque talvez se você estimular, que a própria associação adquira acesso com alguns profissionais capacitados, que adquira alguns mecanismos apropriados para lidar com esse público, talvez esse resultado chegue mais rápido no público. Do que você utilizar toda uma burocracia que foi necessária ao longo da história para criar-se toda aquela estação, todo aquele contexto que acaba atrasando a entrega do serviço público para essas pessoas que precisam com certa urgência. Então, além do CAPS, nós vamos fomentar, com autorização legislativa, o repasse de recursos necessários para que a própria associação se especialize e possa utilizar desse recurso público para atender de forma mais rápida essa categoria de crianças especiais e que as mães acompanhem de perto, porque as mães têm que também ser preparadas para lidar com essa realidade. Então, as mães, os pais, a família num todo, e talvez a nossa estrutura dentro do CAPS ela não seja suficiente. Então, é necessário nós utilizarmos sempre mecanismos econômicos e utilizarmos sempre de mecanismos técnicos para que a associação, o privado, nos ajude a entrega do serviço mais rápido. Então, nós estamos com esse planejamento, eu e a professora já discutiu muito isso, e é necessário somente instalarmos aí a nossa governança, a nossa equipe,
para de imediato apresentar um projeto à Câmara para que esse repasse ele se torne realidade e essa entrega pública chegue no público necessário de forma mais eficiente e mais rápida. Então, além do CAPES, tem esse projeto que nós já preparamos ele e nós vamos implantar e vai ser uma realidade. Para ter um acesso mais rápido. Com certeza. Vai ser uma realidade a nossa gestão. Quando a gente fala assim de associação, eu lembro que quando nós iniciamos o projeto do podcast, um dos temas que foram mais pedidos, né, pelos nossos seguidores era a questão dos animais de rua. Isso. O pessoal pediu muito para levar o pessoal da associação, o pessoal da associação. Muita gente mandou mensagem no Instagram. E já aproveitando essa questão, eu quero passar para vocês que foi pedido especialmente para mim que eu abordasse com vocês, candidatos, como que a gente pode auxiliar mais essa questão da associação dos animais, né? Que, enfim. Lamentavelmente, Stern, tem um castromóvel coberto lá na Secretaria de Saúde, debaixo de uma lona, e não entrou ainda em prática, e o que traz um prejuízo público muito grande. Então, a Associação dos Animais, ela tem que começar... Está disponível lá? Está lá. Não sei o que aconteceu, que não colocou ele ainda para utilizar e para ser aproveitado com a sua finalidade pública. Mas a Associação dos Animais ela já faz um trabalho extraordinário. A Márcia, todas as meninas que estão ali, nós vamos aperfeiçoar isso, porque eu sou um cachorreiro, um gateiro. Eu ando na rua, os cachorros saem atrás de mim, os gatos atrás de mim. Aconteceu um incidente há poucos dias, eu entrei na casa, a mulher tinha marcado. Eu falei, professora, marcou uma reunião, eu entrei. Falei, pode entrar, doutor, tá aberto o portão. Eu entrei, só que o cachorro estava solto. E o marido dela gritou, entra não que tá solto. E ele veio loucão, bravo, grande. E eu abaixei, e aí, mano, o bichinho fez xixi, rebolou, deitou. Eu falei, você é um safado, rapaz, você lembrava nada, não. Falei, não, mas não, eu que tenho habilidade mesmo com os bichinhos. Então, lá em casa nós temos 20 gatos. E cachorro sente a energia. E gato de rua. A minha esposa, ela é uma psicopata nesse ponto, porque ela sai pegando tudo e leva, entendeu? Não acho nem lugar pra pôr mais. Tudo. Então, hoje eu falo isso com você com propriedade. Nós vamos ter esse olhar e nós vamos ter um ponto específico. Isso vai ser realidade também no nosso mandato para aprimorar os serviços já prestados pela Associação dos Animais. Eles vão ter um local, nós precisamos de ter um investimento rápido nesse ponto, porque realmente eles precisam, e São Simão vocês podem ver. E é necessidade pública. Não, é necessidade pública, com certeza. Para castrar eles e fazer o cuidado necessário, custa dinheiro. Então, se nós não olharmos isso, professora, de forma imediata, que também é uma necessidade pública, até de saúde pública. Justamente. Sim, você pode ter certeza, o público pode ter certeza, a associação pode ter certeza. O olhar do Poder Executivo vai ser bem atencioso para esse quesito. Vocês estão vendo aí, pessoal? Façam também suas reclamações, manda para a gente. Nós temos condição de levar para eles que estão aí com a faca e o queijo na mão para poder fazer a coisa acontecer. Estamos dentro das nossas condições, a gente leva. Quem tiver lá já eleito, a gente vai chamar novamente para vir aqui reforçar o compromisso que foi feito diante de vocês, diante de nós aqui, porque é um direito seu fazer essa cobrança. Starley, Jaqueline, assim como foi a questão da Associação dos Animais, tem uma outra questão para ser levantada? Pode falar com a gente também. A gente faz questão de fazer o máximo esforço para trazer quem consegue auxiliar nessa questão. É um compromisso nosso, doutor. Justamente esse podcast é dar voz a quem nos acompanha. Trazer assuntos que são de relevância para as pessoas, não é, querida? A proposta é essa, que a gente possa crescer todo mundo junto aqui nesse canal. Esse canal cresce com o objetivo de levar informação. E nós queremos estar presentes em toda essa gestão. A gente torce para que quem seja eleito sejam vocês, sejam os demais candidatos. Tem que ter esse espírito que vocês falaram no início do podcast, que é de soberania da necessidade popular. Dessa soberania, a gente entende que vai continuar com os projetos que estão sendo feitos, que é uma proposta que eu vi que vocês têm de dar sequência no que é bom e no que precisa ser trabalhado, dar todo o gás necessário para isso.
Exatamente. Recentemente, até uma polêmica, né? Teve a questão da saúde pública, né? Não sei se vocês estão cientes disso, uma questão aí de horas extras dentro do ambiente hospitalar. Sim. São questões que, com uma governança mais precisa, mais em cima, com certeza seria evitado. Como que funciona esse sistema de governança de vocês para evitar essas questões fraudulentas em todos os âmbitos? Rachadinha. Rachadinha. Justo. Bom, mas essa rachadinha, era de certa forma, era de conhecimento público. Infelizmente, ela é uma prática que acaba acontecendo. E eu, quando era vice-prefeito, eu questionei algumas vezes supostas práticas que induziam essa conclusão. Uhum. Então, e fui aprofundar. E se não implantarmos uma governança com transparência, isso vai acabar sendo uma prática, isso vai acabar sendo um costume dentro do âmbito público. Então, é necessário, foi uma experiência negativa que São Simão passa mais uma vez. E te falo uma coisa com toda a propriedade. Nesse tipo de comportamento, a nossa gestão será implacável. Não vai tolerar. E para isso acontecer, não estou falando que nós vamos chegar, aprender. Não é o caso. Isso é uma questão de polícia, é uma questão de justiça, é uma questão de investigação, de denúncia do Ministério Público e de julgamento pelo juiz. Mas o nosso sistema, que nós vamos implantar, vai evitar esse tipo de prática. Porque se nós fizermos um sistema com transparência em cada etapa, vou dar exemplo, o médico que é contratado para ficar no postinho 8 horas, não vem com desculpa para cima de mim, mas lá não precisa ficar 8 horas. Você é contratado para ficar quantas horas? 8 vai ficar? Mas lá não precisa, então vai embora para onde precisa. Aqui em São Simão, o médico vai ficar 8 horas. Que seja cumprido o propósito. Seja cumprido. Porque aí, você pega um médico que está lá no plantão, para ficar 8 horas, ele vai lá, atende 15 pessoas, 10 pessoas, em 3 horas. E vai lá no plantão fazer outro serviço. Você não tem como ganhar 2 salários em lugares distintos ao mesmo tempo. Não tem jeito. Então, Porque isso soa... Questão de caráter, né? Caráter, é um absurdo você tratar essa irregularidade como normal. Entendeu? E existe uma falha no nosso sistema jurídico que leva as pessoas a fazerem esse tipo de rachadinha. Por quê? Sua menina tem um limite para receber lá na folha dela. Aí ela fala assim, não, põe no seu pagamento e manda para mim. Gente, isso não pode acontecer. Mas eu não desviei não, ela trabalhou, só que eu não pode receber, aí eu pus no meu. Como se fosse normal. Aí você vê assim, no âmbito jurídico, isso é uma prática que é intolerável, porque existe uma norma que pune esse tipo de comportamento. Mas no âmbito prático, você vê que isso acontece há muitos anos. Então, se não tiver uma governança para evitar que essas pessoas que fazem isso, agora falo de forma sincera, às vezes fazem sem nenhuma maldade para se enriquecer ilicitamente, às vezes fazem isso somente porque ela não pôde trabalhar, mas como ela não pôde trabalhar, a menina trabalhou a mais e não pôde receber na folha porque já teve o limite, aí põe na folha dessa aqui para aquela ali receber, porque ela trabalhou de fato. Uhum. Mas ela tem um limite salarial para aquilo, ela só pode fazer tantas horas mês. Como ela teve essa oportunidade, essa aqui que não podia, usou esse pagamento dela. Então, se você for olhar no âmbito de que realmente ela trabalhou e não tinha como receber, eles entendem isso como normal, como cultura. E não podemos admitir que isso seja normal, até para dizer, ela precisava receber? Precisava, mas isso é uma questão de falta de gestão, uma realidade que o município tem que assumir, transformar, fazer uma reforma administrativa urgente que supra essa ausência, mas que não permita que isso seja realizado. A gente sabe que, em muitos casos, o prefeito às vezes sabe, mas em alguns casos ele não sabe. Eu falo que eu já trabalhei em prefeitura. E como que você pretende fazer essa fiscalização de forma efetiva? Porque o prefeito ele delega as funções, tem a secretaria disso, a secretaria daquilo, e às vezes acontece uma coisa em determinada secretaria e às vezes o prefeito nem fica sabendo. Como que você pretende fiscalizar isso aí de forma precisa? Já aproveitando, esse é um tema que eu acho que a turma vai gostar.
Seria, às vezes, até a questão de verificar reajuste salarial. Com né? certeza. Sendo Com cabível, né? certeza. Estando Com dentro do certeza. orçamento, não seria uma proposta interessante, né? Para os servidores que tanto trabalham. Nós sabemos que os servidores estão ali para entregar, eles tendo consciência que o que eles estão produzindo, eles vão ter um retorno para isso, até a entrega deles é melhor. Aí eu te falo, nós não podemos vincular nenhum tributo, nenhuma receita a certas obras ou algum ajuste salarial. Isso é inconstitucional e eu não posso utilizar desse mecanismo político para induzir as pessoas. Então, eu tenho que ser bastante honesto intelectualmente para falar que isso realmente não pode. Mas eu posso fazer o quê? Vendo essas necessidades, que realmente tem vários setores, que tem que fazer uma hora extra para fazer um ajuste salarial, para chegar no vencimento mais aceitável no fim do mês, nós estamos aí com clara exemplos de que está precisando de fazer reajustes salariais. E eu tenho aqui certeza técnica, com conhecimento de causa, que na nossa folha de pagamento de todos os servidores está defasada. Então, para equalizar essa defasagem, é necessário você fazer um ajuste de receita que vai viabilizar essa equalização. Condição de permitir, sim. Exatamente. Se você não souber a fonte de receita, mesmo não podendo vincular nenhuma fonte de receita a esse tipo de ajuste, você tem que saber de onde que vai vir para jogar na sua fonte de receita, na sua fonte de rendimento, para você redistribuir depois para esses ajustes. Então, você vai precisar de fazer um planejamento econômico para que a gente use essa defasagem que está há mais de 10 anos que não tem essa equalização, muito mais de 10. Se tiver ajustes periódicos, igual teve um ou outro, se você usar isso, você ainda fica numa defasagem aí com mais de 15 anos. Então, é com propriedade que eu falo, há mais de 15 anos que você não tem a equalização salarial justa. Isso nós só podemos falar em aumento, já que depois que você equalizar o que está atrasado. Então, nesse particular, se você está vendo esses exemplos que, inclusive, estão levando pessoas a serem presas, porque estão fazendo essas práticas que não são normais, mas que acaba sendo cultural nos últimos anos, inclusive lá dentro do hospital. Surge como uma necessidade. Além de ser uma necessidade, eles estão fazendo isso como se fosse uma cultura. E não pensem que isso é só lá na classe baixa das enfermeiras, das técnicas. Isso tem também na classe médica. Só que na classe médica já tem desvio de dinheiro mesmo, que é jogar dinheiro em cima de alguns faturamentos de procedimento que não é feito. E isso vai ser implacável. Isso sim é desvio de dinheiro público, isso sim é crime, isso sim é lidar com bandidos. E isso sim vocês terão um prefeito para derrubar. Vocês podem ter certeza, não será admitido a nossa gestão. Quem está ouvindo aí que faz isso pode pegar e vazar, porque dia 3 nós vamos entrar. É melhor ir embora do que ficar, porque eu vou pegar. E quais outros pontos assim que serão diferentes nessa sua gestão? Vocês pretendem criar alguma outra coisa nova, alguma coisa que não foi falada aqui até o momento? Vamos. Alguma coisa? Nós estamos, Jaque, eu, professora, discutindo com muita seriedade, principalmente depois desse assunto, a introdução no estado de Goiás tem sido utilizado a prestação de serviço na saúde pública por meio de OS e tem dado muito certo. Por quê? É feito um planejamento dentro da execução do serviço na saúde, onde você vai elencar quantas internações serão feitas, quantas cirurgias, quantos atendimentos nos postos de saúde. E isso é feito um projeto de execução e o pagamento compatível com isso. Aí, como você já tem servidores que são concursados, você tem que glosar esse valor desse contrato por força da folha de pagamento. E desse valor, o que não é executado, você também glosa, ou seja, você faz aquele desconto e só paga o que foi feito. Então, você vai dar uma governança do setor privado com excelência dentro do setor público, onde as coisas vão, inclusive, implantação de compliance. Extremamente necessário. Extremamente necessário. E outra, com resultado. Se não tiver resultado, isso é revisto imediatamente esse contrato. Então, talvez se a gente tenha aí hoje essa realidade negativa no nosso município de algumas pessoas terem que fazer essa rachadinha, com a implantação de uma governança dessa qualidade, que nós já vimos que deu certo no estado de Goiás, porque o estado de Goiás, por exemplo, o CRER,
Quem já foi atendido no CRER pensa que é um hospital particular. É com excelência, então, é desde a estrutura do prédio, professora, até a entrega da cirurgia. Uhum. Então, esse tipo de prática, nós estamos estudando essa viabilidade e muito provável que após entrarmos no nosso mandato, isso vai ser uma realidade que nós não vamos fazer somente esse contrato para fazer custeio, de pegar, cumprir com essa agenda hospitalar e com essas consultas e com essas cirurgias, mas para também fazer investimento, o que vai diminuir e encurtar em muito uma burocracia que hoje, às vezes, atravanca, demora muito o Poder Executivo fazer as reformas necessárias nos prédios, nos postinhos, os investimentos com ambulâncias. Então, por força de tudo que está acontecendo, nós levamos o nosso plano de governo, essa discussão. Eu, inclusive, nesses 2 últimos dias, eu e a professora discutiu muito sobre isso e vamos poder aqui adiantar, dar esse spoiler aqui, mas é uma ação que nós vamos começar pensando a partir do dia 3. E pode ter certeza, essas falhas, essas pontas soltas no nosso governo, nós vamos buscar esse ajuste, porque não será admitido. Gente, não será admitido nenhum tipo de desvio público, nem a bem da saúde. Desvio público não é admitido em hipótese nenhuma. Nem a bem do servidor que talvez já teve uma carga extrapolada e que precisa receber. Não será admitido. Nós vamos reajustar valores, nós vamos reajustar salário, nós vamos reajustar a carga horária para que isso não aconteça. E quando a gente chega nesse ponto, né, é até triste a gente abordar essa questão, porque, infelizmente, eu me lembro disso, eu quando criança, as notícias que eu tinha de São Simão quando caía em rede nacional, era geralmente carnaval, alguma festa, alguma coisa nesse sentido. Infelizmente, nos últimos anos, o morador de São Simão, o munícipe, quando vai ver São Simão em rede nacional, infelizmente, é por questões ultrajantes. Vergonhoso, né? Questões vergonhosas. Então, quando eu falo isso, eu acredito que eu falo por toda a população de São Simão, que estamos cansados de sermos conhecidos apenas por, vou falar o termo escândalos, barracos. Gostaríamos de ver mais notícias sobre São Simão, sobre eventos culturais, assim como é o gastronômico, sobre projetos que foram iniciados aqui em São Simão e que têm dado certo e que passarão a ser referência para o Estado, para a Federação. Esse é o tipo de coisa, o tipo de notícia que nós queremos ver. Vocês concordam com isso? Concordo plenamente, Stan. E já te faço aqui um apelo para você, a Jaque, a toda a sociedade, toda a população que está assistindo e que vai assistir. São Simão passa por isso exatamente pela falta de qualidade dos políticos. Nós temos hoje, vou falar especificamente nesse mandato atual, uma Câmara de Vereadores completamente acovardada, não na sua totalidade, tem as suas exceções, mas que bateu palma para um governo desastroso nos últimos 2 anos e meio, que acabou com um orçamento com mais de 200 milhões de reais e não plantou um prego sequer no modo vulgar de dizer. Obras a serem executadas em cima do âmbito de 200 milhões de reais e não se realiza nada, é porque nós temos políticos desqualificados. Então é nessa hora que os escândalos acontecem, porque existem os acordos, existem os apadrinhamentos, existe aquela covardia de tapar os olhos para nada, bater palma para nada, e São Simão, vez ou outra, quando a justiça começa a fazer alguma investigação, o que é holofote é página policial. Então isso traz vergonha para toda a nossa sociedade, de 0 a 70 a 80 anos, e todas as gerações têm vergonha de, nos últimos anos, São Simão ser lembrado somente por isso. E isso é reflexo de um corpo político desqualificado, de um corpo político indecente, de um corpo político voltado para a prática de crimes de desvio de dinheiro público. Então é nessa hora, dia 3, sociedade, é hora de vocês escolherem. Olha a ficha de cada candidato. Olha a capacidade técnica de cada candidato. Olha se o candidato já teve algum problema com desvio de dinheiro público, com improbidade administrativa, e veja se vocês querem realmente
eleger alguém que tem esse histórico, esse princípio e que quer ver a cidade ser levada às páginas policiais constantemente. Então é necessário, Esther, buscar agora a voz do povo, que são os juízes, que são os julgadores, e falar: o povo não aceita mais esse tipo de escândalo. O povo não quer mais esse tipo de prática, professora. É necessário agora, dia 3 de setembro, essa voz ser ecoada nos 4 cantos da cidade. E a partir do momento que a sociedade dá esse grito, o político que vai entrar, ele vai ter essa carga nas costas, essa responsabilidade. Vai ter que levar o nome da cidade para as páginas do progresso, do turismo, da busca de investidores, mostrar as riquezas que tem aqui em São Simão, atrair São Simão, atrair investidores para São Simão voltar a ser vista da forma que merece ser vista. Então, nesse ponto, eu concordo plenamente que nós só vamos conseguir fazer isso se a sociedade também fazer a parte dela no dia 3 de setembro e fazer a escolha certa, sob pena de ficarmos aí escravizados nas malhas e nas manchetes policiais. Muito bem. Pessoal, vamos chegando aqui então, próximo do nosso encerramento, praticamente 1 hora de gravação. Tivemos aqui muitas propostas. Doutor e professora mostraram para que eles vieram. Querida, você gostaria de falar alguma coisa? Não, eu gostaria de dar mais uma oportunidade para eles fazerem as considerações finais. Se vocês quiserem falar sobre alguma coisa que não foi perguntado, algum assunto que vocês acham que vai acrescentar, que é pertinente, para daí a gente encerrar. Eu quero só falar assim algo, porque às vezes as pessoas olham para mim e falam assim: ela não é política, né? Não veio de uma família política, né? E realmente eu não sou filha de um feirante, de uma aposentada, uma cozinheira aposentada, com muito orgulho. Mas quando eu falo de política, realmente eu não quero fazer parte dessa política que até hoje, né, eu presenciei. Eu quero que a partir do dia 3 de setembro, né, que a nossa política seja diferente, uma política voltada mesmo, sabe, com amor para a sociedade, ver realmente o que elas precisam. Então, esse é o desejo do meu coração. Essa política que eu vivi, eu não quero realmente fazer parte nem entender dela. Eu quero que, a partir do dia 3, seja um novo caminho para as nossas vidas, para essa cidade, um novo caminho para as crianças que os pais confiam, né, nas minhas mãos. Eu quero ver essas crianças podendo não sair de São Simão, mas podendo ter orgulho de ficar aqui nessa cidade e investir aqui nessa cidade. Esse é o desejo do meu coração. Então, assim, muito obrigado por essa oportunidade, né, de estar aqui falando um pouquinho sobre a minha vida, o porquê eu estou aqui, né, como candidata a vice-prefeita junto com o Dr. Alisson. E eu creio que eu não fui colocada onde eu estou por um acaso. Eu sei que tem um propósito de Deus sobre a minha vida. Eu sei que o processo às vezes é árduo, mas o propósito é maior do que todas as coisas, né? Então, assim, é por isso que eu estou aqui. Peço a Deus que continue, né, nos guardando, continue com as mãos estendidas sobre a nossa vida. E assim, eu sei que o Senhor tem cuidado de nós. Eu sei que se estamos de pé, é porque a mão do Senhor tem nos sustentado. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Tá bom? Agradecemos. Isso mesmo, professora. E eu quero fazer as minhas considerações finais, agradecendo vocês mais uma vez, e quero convidá-los que a partir do dia 22, quando nós assumirmos, vocês acompanhem a nossa gestão e tragam aqui o seu programa todas as realizações que nós vamos trazer, seja fazendo esse podcast, seja fazendo entrevistas lá dentro, setoriais, dentro das nossas secretarias, dos nossos órgãos, e mostrando, falou assim: eu tenho gravado isso aqui que está acontecendo. Então, nós vamos fazer uma governança de certa forma transparente e nós temos que deixar claro para a sociedade. Isso não é só um programa político. Isso é um compromisso que vai ser realizado. E eu convido os senhores a participar dessa transformação e daqui a um ano, Jaque e Stanley, convido os senhores a entrar no cenário político. Porque nós vamos precisar de deixar pessoas da envergadura dos senhores com responsabilidade social, com amor no coração, e não deixar mais essa política que a professora não quer participar. Podemos até trazer os respectivos secretários. Opa, perfeito. De cada setor. Acho que seria bastante relevante.
E trazer eles para que eles consigam prestar conta, Isso, perfeito. trazer a transparência. Convite que precisa. feito. Convite feito. E todo o nosso corpo de secretariado, que já está sendo escolhido, porque nós temos que ter essa responsabilidade, não é nenhum tipo de arrogância ou falar que não é isso, é porque se nós não fizermos isso desde já, independentemente do resultado, nós temos que fazer isso agora, porque vai ser muito rápido essa transição. Então, o nosso corpo de secretariado já está sendo montado e já está fazendo o acompanhamento dessas atividades políticas para entrarmos e realmente ele sintonizar com o nosso projeto, sintonizar com o que São Simão precisa e entrar de imediato fazendo o que tem que ser feito. Então, quero concluir aqui, convidando os senhores a isso, já recebi o aceite e também deixar as portas das prefeituras abertas, porque vocês falam com o público, vocês falam com a cidade. Então, a prefeitura vai estar lá para recebê-los lá também. Que se sinta à vontade, que estenda aí esse podcast a um título de entrevista local, entendeu? E que nós possamos fazer esse diálogo sempre e levar ao público o que realmente está acontecendo na gestão. Será um prazer para nós. Que é o nosso princípio. E agora eu me direciono ao senhor, à senhora, a cada eleitor, aos jovens, aos idosos, a todas as pessoas. Vamos ir às urnas no dia 3. Nós estamos fazendo muitas pesquisas e ainda nós temos o índice de pessoas que não querem discutir política muito alto nessa eleição suplementar. Então, eu convido os senhores, façam as análises. Os outros candidatos já vieram aqui, já se pronunciaram. Assista todos os podcasts. Vejam as propostas. Vejam quem está levando a sério essa campanha. Veja quem tem condições reais de trazer a mudança que São Simão precisa. E eu peço o voto 19, dia 3 de setembro, doutor Wallace e professora Eliane, que é uma dupla perfeita que vai levar até a casa do senhor o dinheiro público que está sumido, que está desaparecido. Nós estamos aqui fazendo um trabalho, um comprometimento sério. E dia 3 de setembro. Jaque, também vou pedir seu voto. Eu sei que vocês não podem falar, mas eu não posso deixar de pedir o voto e vou dar exemplo por quê. Estava fazendo uma visita com o Caçapa e ele me contou uma história que ele dividia plantão com o Cabo Livino, que na época foi candidato. E por uma discussão dos dois, o Cabo Livino falou, não precisa do seu voto. Para ser eleito, ele ia ser candidato, ele empatou com o Valdec. O Valdec era mais velho. Ele perdeu, precisou do voto. Por isso que eu estou pedindo um voto para vocês aqui ao vivo. Tá vendo? Entendeu? Voto faz a diferença. Então eu não posso deixar de pedir e estou justificando o pedido. Entendeu? O voto faz toda a diferença. O voto faz toda a diferença. Então, gente, eu concluo aqui com toda a satisfação de ter vindo aqui pela segunda vez e quero voltar muitas vezes, levar para o público a nossa vontade e as nossas realizações. Obrigado, gente. Com certeza. Nós agradecemos, então, a sua presença. Tenho certeza que você conseguiu ter um pouco mais do candidato Alisson, a prefeito, nossa vice-prefeita, a professora Eliane. Faça suas considerações, o canal já conta com a participação dos demais candidatos e estamos aqui abertos para levar para você essa informação. Gostou? Não deixe de curtir, compartilhar e comentar. Isso indica que você está nos acompanhando e vai nos deixar muito felizes para produzir muito mais. E eu já vou aproveitar e falar um negócio. Você está desenvolvendo um projeto bacana? Acredita que o que você faz é um diferencial? Manda um e-mail para a gente, vai estar aqui embaixo na descrição, falando sobre o seu projeto, que eu faço questão, querida. A gente vai levar esse podcast até você, se for a questão, para a gente mostrar o seu projeto. Vamos pegar os microfones, vamos pegar as câmeras e vamos aí fazer questão de mostrar aquilo que você faz de diferente e que entrega valor para a sociedade. Não deixe de nos mandar esse e-mail. Nossa gratidão para você, um abraço e até a próxima. Até a próxima. Mas, gente, 19 no peito. Bora.